Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Fabi. Atualmente eu sou presidente da Lidor e sou secretária da LACIDS. Então, a gente tinha combinado essa reunião, tanto com a diretoria nova da LACIDS, que é a Liga de Ciências e Dados em Saúde da PUC, quanto com a nova diretoria da Lidor, que é a Liga Acadêmica Interdisciplinar de Lidor da PUC. Como eu faço parte das duas diretorias e a gente está em transição nessas duas diretorias, eu optei por fazer essa reunião junto, né? Como eu falei para vocês, minha semana está um pouco corrida, minhas últimas semanas todas estão um pouco corridas. Para não ficar adiando muito tempo, eu resolvi gravar, mesmo sem a presença de vocês, e vou ter encaminhando essa gravação para vocês depois. Caso fique alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, me mandar mensagem no privado ou nos nossos grupos, que eu vou respondendo e ajudando vocês. Também, se tiver alguma coisa que vocês têm dúvida que eu não falei nesse vídeo, fiquem à vontade para me mandar mensagem. Eu espero que vocês estejam vendo a minha tela. Eu peguei aqui como exemplo o Drive da Lidor e o da Lacides, ele tem o mesmo formato, até posso abrir aqui para mostrar para vocês. Nesse Drive, eu gosto de dividir ele em pastas. Nessa organização não é só minha, foi uma organização de toda a diretoria, porque tanto a Lacides quanto a Lidor são ligas novas, como vocês sabem. Então, essa foi a primeira diretoria. E a gente se organizou dessa forma, criando pastas. Então, existe a pasta da logo, né, que vai ter todos os formatos das logos, em PNG, sem fundo, a opção aqui da lidora branca, bordô. Os documentos gerais, nessa pasta vão estar as fichas de avaliação individual dos ligantes, os cronogramas de atividades, que eu já vou explicar para vocês, mas são conteúdo, perdão, são documentos que a gente precisa mandar para a PUC sempre que vai iniciar um ano letivo de liga. Declaração, também, que é um documento pedido pela PUC. O Estatuto da Liga atualizado aqui, foi atualizado agora em 2022 para o envio para a secretaria. Os modelos pedagógicos, termos de responsabilidade, termos de ciências, enfim, toda a documentação que a gente já utilizou, já precisou utilizar da Liga, ela está nessa pasta. E aqui na LACIDS é a mesma coisa. Também a pasta chamada Documentos Gerais. Aqui ela está dividida em subpastas aqui dentro, inclusive a da logo está aqui dentro, mas também todos os documentos estão ali. E mais uma pasta para Liga que também estão no mesmo formato. Então, essas contas do Gmail que a gente usa, elas são as mesmas que a gente usa para acessar o Canvas da Liga. Então, o Canvas, tanto para Lidor quanto para Lacides, você faz o login utilizando o Gmail da Liga, e lá vai ter também adicionado as artes que a gente já fez, vai ter adicionado as logos lá. Então, quando vocês forem fazer artes, se forem continuar utilizando o Canvas, que acho que é a plataforma mais utilizada, né, pelo pessoal, já vai estar tudo lá e é só logar com o e-mail com o Gmail da Liga. Vai na opção de fazer login com o Gmail. A gente vai passar esses dados daí para vocês do e-mail e da senha. A gente também cria sempre uma pasta para o ano, né? Então, tá aqui essa da gestão 2021.2 e até 2022.1. Aqui na Lacides, como a Lacides foram 6 meses de atividades em 2021, vai estar separadinha. Mas aí dentro dessa pasta, a gente tem tudo que todos os documentos, toda a organização do semestre ou do ano de liga dentro dessa pasta. Perdão. Então, aqui dentro da pasta da Lidor, a gente tem todas as informações sobre o processo seletivo, então a prova que vocês fizeram quando vocês entraram, o edital do processo, prova classificatória, prova eliminatória, o desempenho também, tá tudo certinho aqui. E é bem importante que isso tudo fique dentro do Drive da Liga, todos esses documentos importantes, porque as próximas diretorias elas vão terem acesso, então isso demonstra a clareza dentro das informações. Então é bem importante que vocês deixem tudo dentro desses drives das ligas. Eu até tenho, por costume meu, uma pasta para cada uma das ligas da qual eu sou diretora, ou já fui diretora, eu tenho uma pasta em que eu costumo salvar os documentos lá, os documentos que eu faço, que eu utilizo. Mas eu sempre adiciono eles no Drive da mesma forma, porque se eu só deixar no meu computador, agora eu vou sair da diretoria da liga e a próxima gestão, se precisar consultar alguma coisa da gestão anterior, não vai ter acesso a nada. Então é muito importante que vocês deixem tudo aqui no Drive, porque isso são de anos, né? Essas são ligas novas, então a gente tem desde o ano passado. As ligas mais antigas têm Drive desde 2015, 2016.
Então, às vezes você precisa voltar lá atrás para ver uma carga horária, para ver alguma coisa assim, e você consegue ter tudo ali, tá? Aqui são certificados também do pessoal que participou da mesa redonda. Esse modelinho de certificado a gente faz para dar para os palestrantes. Aqui, em informação especial, que a gente teve alguns alunos de fora, foi uma aula aberta que assistiram, então a gente fez um certificado próprio. E a gente sempre faz um certificado assim para o palestrante de cada aula. Então a gente faz no Canvas, também existe esse modelo lá. Agradecendo mesmo pela participação da pessoa, vai assinar a orientadora da Liga, que é a doutora Patrícia Martins, e a presidente, que na lidora até então sou eu. Isso é bem legal, assim, para os palestrantes, talvez não tenha tanto valor quanto como certificado, mas até como uma forma de agradecimento. Geralmente em aulas presenciais, a gente costumava dar brindes, né? Sou diretora de outras ligas que estão tendo aulas presenciais, então às vezes a gente dá um chocolate, alguma coisa assim. Como online, a gente fica mais impossibilidade de fazer isso, às vezes o caixa da liga também está mais restrito, então pelo menos um certificado de agradecimento é bem-vindo, ou então até mesmo uma arte, que não necessariamente certificado, mas somente uma carta de agradecimento é sempre importante ser mandada depois da aula para os palestrantes. Então, aqui a gente tem controle de ligantes. Dentro do controle dos ligantes também vai ter as fichas dos ligantes da diretoria. Aqui a gente tem os formulários da candidatura de vocês para participar da diretoria. Dentro da pasta da secretaria, a gente tem uma pastinha para cada uma das aulas planejadas. E uma pasta para os estágios, no caso da Lidor, que tem estágio prático, em que vai ter as listas de presença com os bancos de horas, tudo bem certinho, para nada se perder. Dentro da pastinha de cada aula, a gente tem ali o forms de presença da aula. Pode ser que já tenha a planilha também formada em alguns casos, às vezes não está aqui, mas a gente sempre deixa dentro de cada aula já o forms pronto para só enviar para vocês, abrir no horário para vocês, né, para os ligantes, já que agora vocês são diretores, mas para abrir o formulário ali na hora combinada, fechar na hora combinada. Também dentro dessa pasta da secretaria, a gente gosta de deixar o cronograma das atividades, que estava aberto ali, mas não tem problema, que também essa é da Lidor, mas na LACITS é a mesma coisa. Quando a gente vou explicar essa parte, então, do vínculo com a PUC. Então, eu não sei se você já tem experiências com ligas dentro da PUC, mas eu vou falar em geral para quem não tem experiência com liga na PUC. Todas as ligas que são vinculadas à PUC, elas são, de certa forma, subordinadas à PUC. Essa não é exatamente a palavra, mas eu não consigo encontrar uma palavra melhor. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem um vínculo com a PUC. Então, tudo que a gente faz, a gente precisa repassar para o setor de ligas dentro da Secretaria da Saúde e Ciências da Vida da PUC. O funcionário lá atualmente que cuida dessa parte é o Lucas. A gente tem o contato dele por e-mail e pelo WhatsApp para estar entrando em contato, para resolver essas demandas. E tudo passa pela aprovação do decanato da Escola de Medicina e pelo professor Gustavo Lense, que é o responsável por cuidar e administrar essa parte de ligas dentro da PUC. Então, a cada ano existe uma atualização cadastral em que a gente precisa mandar o termo de que a gente concorda que os nossos eventos vão acontecer através da PUC, a composição da diretoria, de quem é o presidente, o estatuto da liga atualizado. Precisa entregar essa documentação para eles. Isso é bem tranquilo, a liga já tá regularizada, então a gente até mandou para vocês lá, né, que saiu o último edital das ligas regularizadas, as nossas ligas, tanto a Lidor quanto a LACIT, estão em dia, a gente entregou toda a documentação. Normalmente, uma vez por ano, vai ter essa atualização cadastral, que é mesmo para a PUC ver como que estão os andamentos das ligas, né, se ainda tá funcionando tudo mais, porque teve ligas que foram suspensas. Além disso, cada vez que a gente vai fazer prova de admissão, a gente tem que abrir as inscrições através da PUC. Por que disso? Então, as inscrições elas vão ser realizadas, vocês sabem, porque quando vocês se inscreveram foi assim, as inscrições foram realizadas através do site da PUC. E o pagamento que vocês fazem, ele é diretamente para a conta das ligas da PUC. Então, dentro lá da conta das ligas da PUC, existe um caixa separado para cada liga. Então, vai estar lá expresso o valor que a Lidor arrecadou naquele ano.
E cada liga tem até o dia 31 de dezembro de cada ano para gastar o seu caixa. O que não for gasto até as 23h59 do dia 31 de dezembro de cada ano vai para o caixa geral da PUC e vai ser doado, porque a PUC, como instituição filantrópica, ao final de cada ano, ela não pode ter lucro, então o dinheiro que sobrar vai ser doado. E as ligas funcionam da mesma forma, as ligas elas não podem ter lucro, elas precisam ter caixa só para se manter, e o que sobra, que não é utilizado, vai ser doado junto com os demais recursos da instituição. Para utilizar esse caixa, vocês precisarão, né, digamos que você vai comprar um material específico para o ambulatório ou alguma coisa assim. Você precisa emitir uma nota fiscal e, a partir dessa nota fiscal, preferencialmente ela deve estar no CPF do orientador da liga, porque o reembolso ele vai ser feito na conta corrente do orientador da liga. Então, né, estando ali no CPF dele, fica mais fácil. E precisa ter nota fiscal. Então, se for um gasto que não tenha nota fiscal, não tem como ter ressarcimento desse dinheiro. Essa questão financeira, acabou que a gente nunca utilizou muito, foi, das todas as ligas que eu fui diretora, foi, acho que uma ou duas situações que eu me lembro, a gente ter acessado esse caixa da liga, isso não na Lidor nem na Lacides, né, em outra liga, e foi bem tranquilo, a gente emitiu a nota fiscal no nome do orientador, e a PUC fez o ressarcimento para ele. Mas nessa reunião que vai acontecer hoje, né, que já passou da meia-noite, hoje, dia 31, que eu mandei no grupo para vocês com o Lucas, essa reunião vai acontecer com o Lucas através do Teams, ele vai explicar bem certinho toda essa questão de reembolso, tudo como que funciona. Então, é uma reunião muito importante de vocês acessarem, caso não consigam ver ela presencial, ou melhor, não consigam ver ela ao vivo, que vejam a gravação, porque é de bastante importância. Também vocês podem tirar dúvidas com a gente ou com o próprio Lucas, né, conforme as dúvidas forem surgir. E como que a Liga consegue dinheiro? Então, é sempre através do simpósio da admissão. A emissão de certificado com a chancela da PUC, aquele certificado bonitão que muitos de vocês já receberam ou ainda vão receber, ele é um PDF, ele não é impresso, mas ele tem o custo de emissão de R$ 10 por parte da PUC. Nesse ano, excepcionalmente nesse ano de 2022, a PUC não está cobrando para emitir os certificados. Então, o certificado vai ser emitido gratuitamente, mas até o ano passado era cobrada uma taxa de R$ 10 por certificado emitido. Por isso que a nossa taxa mínima de inscrição era R$ 10, porque a gente precisava pelo menos ter o dinheiro para pagar esses certificados, né? Nesse ano, como não vai ter esse valor, então não teria essa necessidade. Mas isso é algo também bom a ser confirmado com o Lucas, né, antes de realizar o simpósio de vocês, como que vai ser para o ano que vem, se vai ter cobrança, não vai ter cobrança, para você saber se inclui esse custo na sua taxa de inscrição ou não. Como a gente fez simpósio online, tanto para Lacides quanto para Lidor, a gente não teve nenhum custo, então a gente só cobrou a taxa do certificado. Eu acho que foi isso, se eu não estou enganada. Talvez eu acho que da Lidor tenha tido um custo a mais referente a brindes que a gente possa ter oferecido para os palestrantes, mas eu não tenho certeza, porque, me desculpem, são várias ligas, mas eventualmente quando tem algum custo a mais é assim, ou é o coffee break se for presencial, ou a gente, por exemplo, vamos presentear os palestrantes que deram aula inaugural, então vamos dar um chocolate, alguma coisa assim, esse custo ele tem que estar embutido. Então, nisso que é calculado e sempre tem que ser um valor justo, até porque, como eu disse, o objetivo não é ter lucro. Então, esse caixa que sobra ali, esse dinheiro que sobra em caixa da liga, ele vai poder ser usado eventualmente para comprar alguma coisa, assinar um programa, por exemplo, para ter aulas online, ou comprar alguma coisa para o ambulatório, alguma coisa específica assim, né, que tenha justificativa, não vai ser utilizado não vai para o bolso de ninguém, isso não é nem possível, tá? Então, é sempre uma coisa que a diretoria se reúne, esclarece bem certinho quais são os gastos que vão ter ao longo do ano, ou eventualmente se a Liga quer publicar um artigo, por exemplo, se a Liga quer publicar um e-book, isso vai ter um custo, e aí isso é orçado e determinado qual vai ser o valor de inscrição para cobrir esse gasto, né? Então, isso também é uma coisa que vocês vão discutir antes, e a gente vai estar aqui também para ajudar vocês. E aí, no final, quando o ligante vai pedir baixa, quando ele cumprir a carga horária mínima, vai ser enviada uma planilha, que o Lucas tem um modelo, certinho contando o período em que o ligante entrou na liga,
e o período em que ele está saindo e qual foi a carga horária por ele exercida. E aí o Lucas já vai emitir esses certificados que ficam disponíveis através do site ecertificado.com. Desculpem novamente. Esses certificados eles ficam disponíveis no site do e-certificado. Eu não lembro por quantos anos, mas é um período bem longo, então a pessoa só acessa lá com o CPF dela e o acesso sem senha, e ela consegue ter todos os certificados que foram emitidos pela PUC nesse mesmo lugar, para baixar quantas vezes ela precisar. E esse certificado da PUC ele tem validade internacional. Então, isso é uma grande vantagem da gente ter o vínculo com a PUC. Porque às vezes as pessoas perguntam, mas por que ter vínculo com a PUC? Por que não ter diretamente o vínculo com o hospital, por exemplo? Ou até uma liga independente, que em Curitiba acaba não tendo muito, né? Até pela questão de estágios. Mas, digamos que fosse uma liga só teórica, uma liga independente, para que ter o vínculo com a PUC? Então, um grande motivo é que a gente vai estar amparado por uma instituição de ensino superior que, né, respeitada, que tem um nome e cujo certificado ele tem validade, como eu disse, internacional. Ninguém vai contestar aí numa prova de residência ou numa comprovação de horas um certificado que foi emitido pela PUC. Mas, eventualmente, um certificado feito pela Liga ali no Canvas é muito mais fácil de ser burlado, né? Porque vai depender única e exclusivamente da pessoa que está ali fazendo aquele certificado. Então, tendo a chancela da PUC, tem um controle maior e um peso maior em cima desse certificado. Então, essa é uma grande vantagem da gente ter esse vínculo com a PUC. E como eu disse, quando a gente vai pedir para abrir esse evento, então a gente pretende fazer daqui um mês e meio a nossa prova de admissão e daqui um mês a gente quer abrir as inscrições para ter um prazo de um mês de inscrições, por exemplo. Então, nisso vocês vão precisar preencher um termo que está aqui. Então, de solicitação de eventos também pede para o Lucas, ele tem esses modelos, mas senão eles existem, alguns deles existem até aqui no nosso Drive. Que você vai escrever o nome do evento, o nome da liga, tudo certinho, vai descrever os objetivos, o nome dos palestrantes, se vai ser online, daí você só escreve aqui que vai ser online, mas você vai precisar de auditório, de sala, essas coisas também vai estar descrito aqui, os materiais que vão ser utilizados, o valor, se possui o valor, qual que é o valor que vai ser cobrado, e as formas de pagamento. Se tivesse aceitar somente o boleto ou cartão de crédito, o boleto tem a questão de até 2 dias úteis para cair, por isso que tem que as inscrições científicas aqui serão disponíveis somente até 2 dias antes do dia do evento, para ter o tempo de compensação do boleto. A assinatura do solicitante, que normalmente vai ser o presidente da liga, e do professor responsável, e aí vai mandar isso aqui para a PUC para solicitar. Junto com isso daqui, precisa mandar um documento como esse, que é um cronograma de aulas, que vai constar o tema da aula, o objetivo e os palestrantes. Se não tiver definido o tema da aula, pode só ser colocado um tema mais geral, que vai ser a aula 5, prevista para o dia tal, vai ser sobre um tema X. Mas é importante que tenha, mesmo que depois tenha uma mudança, não tem tanto problema. Ai, foi mudada a data ou foi mudado o tema dessa aula, não tem problema. Mas precisa ter ali um modelo pedagógico para enviar para a PUC. Então, aqui foi o nosso simpósio. Essa parte do Foi um Sucesso veio depois, tá? Que aqui a gente acaba utilizando esse mesmo arquivo para ir pintando quando está confirmado, quando não está confirmado, né? Consegue ver tudo aqui. Mas antes disso não tinha essas cores, era só o documento em si, e a gente foi colocando cada aula. Então, aula 1, que foi a aula 1 da dor, que foi dia 31/8, sobre a fisiopatogenia da dor. Então, o objetivo dessa aula, os palestrantes. Aula 2, mesma coisa. Que a gente já coloca a divisão, quem vai falar com quem que é a pessoa, qual a duração da aula, tudo certinho. E aqui o diretor que é responsável, né, por cuidar dessa parte na lidora, ele vai pintando de verde quando já está confirmado, ele pinta de vermelho quando foi cancelado, ou laranja quando ele está aguardando resposta. Então, aqui tem todos os temas bonitinhos e precisa ter todos os temas de house que vão ser trabalhados no primeiro e no segundo semestre da liga. Além disso, pode ser esse modelo ou existe um outro modelinho que tá. Deixa eu pegar aqui da Lacides.
Ótimo, eu não estou conseguindo encontrar o documento, mas enfim. Tem um outro modelinho que a gente faz em forma de tabela também, que pode ser. Basicamente, é um documento descrevendo certinho quais serão as aulas que vão ser realizadas, as datas previstas, né? Até para ver a frequência que essas aulas vão acontecer. Por exemplo, a Lidor tem aula a cada 15 dias, a CIDS tinha aula toda semana, então isso tudo vai estar descrito lá. E é isso. Geralmente eles vão aprovar, é muito difícil que venha com alguma coisa, mas precisa mandar direitinho. Se for ter algum sorteio, alguma coisa assim, por exemplo, fiz uma parceria com o Sanarflix e vou sortear um livro no meu simpósio inaugural. Isso também tem que ter um documento expresso que foi feita essa parceria, com o que a empresa vai contribuir e o que a Liga vai dar em troca. Então, por exemplo, a Liga vai divulgar no Instagram em troca do sorteio de um livro. Isso precisa estar descrito num documento. É bem tranquilo também, mas daqui a pouco precisa estar ciente do que está acontecendo, até uma questão de ética, né? Que faz muito sentido de não, de repente, não ter ninguém se beneficiando às custas da Liga. Então, além disso, então, da secretaria, já falei ali do documento, né, de solicitar para a PUC, daí essas inscrições são através da PUC, e o Lucas vai mandando para vocês a lista de inscritos, com todas as listas de inscritos, tem todos os dados de cada inscrito, como CPF, e-mail, documento e tudo mais, e também se já está aprovado o pagamento ou não, porque às vezes a pessoa se inscreveu, emitiu o boleto e não pagou, então ela não teve a inscrição dela validada, portanto ela não vai poder participar seja do simpósio, do semestre, como for que vocês fizerem. Essa questão de definir se vai ser prova, se não vai ser prova, também está no edital, e é a diretoria quem define. Por exemplo, na LACIDS, a gente não fez prova, foi somente as inscrições, enquanto a Lidor teve prova de admissão. Isso vai muito pela limitação dos estágios, né? Que na LACIDS a gente não tinha estágio prático, a gente teve uma seleção depois para participar dos projetos, e na Lidor a gente tinha limitação pelo ambulatório de dor, que tem um número restrito de ligantes que podem ser acomodados lá, então a gente precisa limitar o número de vagas. Além disso, então, a gente faz sempre costuma fazer uma tabelinha de quem que vai ser, então a data da aula, o tema da aula. Assim, é a mesma coisa daquele documento, mas é uma opção também de fazer em forma de tabela. Então, quem que vão ser os palestrantes, quem que está em contato, quem que vai apresentar nesse dia. Vocês veem que aqui a gente acabou que utilizou mais Naridor na forma desse documento e acabou ignorando a tabela. Mas, eventualmente, dá para ser utilizado em forma de tabela também, ou a forma que vocês quiserem. Isso é só uma sugestão. Desculpa, eu voltei. Então, é só uma sugestão, né, da forma de dividir. Então, quem tem contato, quem vai apresentar, quem vai tirar as dúvidas, quem vai abrir e fechar formas de presença e quem vai cuidar da lista de presença desse dia. A lista de presença. Então, eu gosto de utilizar essa lista aqui, que também aqui não está atualizada ainda. Inclusive, gente, vocês vão ver que às vezes a gente acha que as coisas são simples, mas a gente vai deixando para depois. Então, aqui acabou que a gente está demorando bastante para atualizar a lista de presenças da Lidur, mas a gente tem todos os formulários lá, então é só uma questão de no final do semestre sentar e atualizar. Mas o melhor é sempre ir atualizando ao longo do semestre para não deixar acumular. Vou pegar aqui a da Cids que está atualizadinha. Está aqui. Tá aqui a lista da Lacids. Que a Lacids acabou que teve aulas que não aconteceu por problemas com os palestrantes. Mas estava aqui o nome, né, de cada ligante. Essa é uma planilha que eu fiz. Se quiserem fazer de outra forma, vocês fazem. Uma planilha que eu já era da Secretaria de outras ligas, utilizava sim, gostei, trouxe para a Lidor e para a Alcides, que é uma planilha com formatação condicional e algumas fórmulas aplicadas. Então, já tem a formatação condicional de que quando a pessoa excede um determinado número de pautas, o nome dela já fica vermelho. Isso já indica para mim que ela perdeu o direito à certificação. E aí aqui já tem
uma fórmula de soma, né, para somar as faltas. A gente coloca 0 quando a pessoa esteve presente e vai ficar verdinho. 1 quando a pessoa faltou e vai ficar vermelho. Aqui no final, aqui a gente tem, então, na primeira coluna, o total de faltas. E aqui, nessas horas, a planilha, ela também já foi formatada de forma que se a pessoa não exceder o número de faltas, ela tem a carga horária daquele período. E se a pessoa exceder o número de faltas, ela já não tem mais a carga horária do período, a carga horária dela vai ser 0, então ela não recebe certificado. Mas isso é bem simples, vocês podem fazer da forma que vocês preferirem. Essa é a forma que eu gostava de usar, dividir com o pessoal gostou e a gente usou desse jeito. É bom que fica aqui certinho, porque às vezes dá um erro, por exemplo, digamos que essa pessoa teve muitas faltas, mas digamos que ela tivesse excedido somente uma vez o número de faltas. E aí ela viesse falar com a gente, tipo, ai, mas eu acho que eu não faltei tantas aulas. Eu acho que eu estava presente. Então, uma forma que a gente sempre faz é mandar uma cópia do preenchimento do forms de presença para o e-mail da pessoa. A gente ativa ali a opção do forms de mandar uma cópia dessas respostas. Então, a pessoa vai ter o comprovante de presença no e-mail dela. E aqui a gente tem bonitinho a aula que ela faltou, então pode conferir com os comprovantes que a pessoa tiver, e daí, se for um erro nosso, identificar aqui e corrigir. Beleza? Então, acho que da parte da secretaria é isso. Parte burocrática aqui é com a PUC, de abertura de inscrições, realização de inscrições, acesso ao caixa, pedido de baixa, tudo com a PUC. As lista de presença, que é importante ter o controle, a lista de cada aula. Vou mostrar aqui na da Lacides também, que tá já organizadinho. Então, aqui já tem o formulário de presença, já lanço a planilha, né, com as presenças aqui, e eu já ia conferindo e lançando lá, para não deixar acumular, mas como na lidura eu também comentei, aconteceu de acumular, mas a gente tem todos os forms bonitinhos ali, então não tem risco de se perder nada, todas, né, os forms estão aqui, é só vir aqui nas respostas e criar a planilha. Esse daqui da aula 1, porque ele não foi utilizado, porque era a aula do simpósio, então por isso que tem 0 respostas. Mas, por exemplo, na aula 2, a gente teve 18 respostas, então a gente cria a planilha. E aí é só ir comparando mesmo, né, batendo as duas listas para ver quem estava presente e lançar as faltas e presenças. A gente gosta também sempre de colocar. Perdão. Pronto. A gente sempre gosta de colocar um feedback também para ver o que o pessoal achou, para tentar melhorar sempre ao longo do semestre. Então, aqui de faltas, presenças, era isso. O financeiro a gente acaba não utilizando muito, mas dá para ter um controle de ver quanto que tem em caixa, especialmente quando a gente vai gastar. Como com as ligas a gente não teve gasto, elas foram remotas as aulas, né? Acabou que não teve nenhuma necessidade financeira, a gente acabou não mexendo. No marketing aqui também tem um cronograma de posts bem bonitinhos, textos para os posts, que aí vocês vão dividir da forma que acharem melhor. Então, aqui era mais do início, principalmente, que dia que seria cada post, quem que faria o texto, quem que faria a arte, né? A gente fez ali, ficou com a pessoa responsável pelo marketing fazer as artes, e o restante da diretoria foi ajudando com os posts. Isso é bem importante, porque o marketing no início e no período de inscrições, o marketing sempre fica sobrecarregado, então é bem interessante dividir essas funções com o stand da diretoria para não sobrecarregar, né, a pessoa do marketing. No começo do processo seletivo, do simpósio. Aqui, né, o que a gente pediu a solicitação de abertura de eventos, pautas de reuniões que a gente faz, a gente gosta de sempre deixar registradinho aqui as decisões que foram tomadas, as coisas que têm que ser feitas. Aqui esse texto foi do Manual de Ligas do CAMA, né, o CAMA é o Centro Acadêmico de Medicina,
Ele faz todo ano um manual de ligas, né? Atualiza todo ano esse manual de ligas, com as ligas novas, as atividades que as ligas da Escola de Medicina oferecem. Então, a gente, no ano passado, fez o texto da liga para o manual, e daí tá aqui. Esse ano, novamente, o Cama com certeza vai entrar em contato, pedindo para atualizar o texto, se mudou alguma coisa, etc e tal. E então é isso, assim, tudo que vai surgindo a gente vai deixando aqui, isso ajuda bastante na organização, como isso ajuda bastante para quem vai pegar o barco andando depois. Deixa eu ver se eu esqueci de mostrar alguma coisa. Lista de presença mostrei, calendário, aulas, os formulários, lista. Escala do ambulatório. Deixa eu ver se aqui já foi. Já foi. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a escala do ambulatório da Lidor, né? Que é a liga que tem estágios práticos. A gente optou por fazer dessa forma porque a Lidor só tem estágio uma vez por semana, né? Que é sempre nas sextas-feiras, de manhã e à tarde, que funciona o ambulatório. Se eventualmente a liga conseguir outras parcerias com mais dias de semana, aí pode-se fazer uma escala no formato de calendário ou manter formato de lista, a forma que vocês preferirem, desde que seja uma escala editável em que os ligantes consigam vir e colocar seus nomes. Aqui o pessoal ainda não colocou os nomes, mas a escala está aberta. Então, a pessoa vem, coloca o nome, e aí, normalmente, determina um dia no final do mês. O ideal é sempre abrir, por exemplo, no dia 15 do mês anterior e fechar essa planilha no último dia do mês anterior. Aqui acabou que a nossa planilha saiu um pouco mais tarde, o pessoal ainda não preencheu, então ela vai continuar aberta por mais tempo. Mas é bom abrir e fechar antes, porque aí cada um marca os seus plantões e o pessoal consegue ver onde que tem janela sobrando de plantão. Então, se alguém quiser fazer mais do que um plantão por mês, pode fazer. E a Lidor tem a questão dos estágios não estarem sendo obrigatórios. Em função da disponibilidade dos estágios. Então, a CIDS não tem estágios, mas vale o comentário, né? Como, por exemplo, na Lidor, a gente só tem a sexta-feira, de manhã à tarde, que é o dia que acontece o ambulatório de dor, e o nosso único vínculo de estágio é com o ambulatório de dor do Hospital Cajuru. A gente acaba ficando muito limitado, e por isso a gente não torna obrigatório esses plantões para os ligantes. Mas, a partir do momento em que a gente tenha mais disponibilidade de plantões e atividades, é importante que esses plantões sejam considerados obrigatórios para que as pessoas tenham mais comprometimento também com eles. E aí, geralmente, vai ter uma punição também se a pessoa faltou esse estágio, que pode ser da forma que a diretoria decidir que seja melhor e que coloquem no meu Deus, fugiu a palavra. Veio aqui para colar a palavra. No estatuto. Então, toda essa vez se vai ter punição, se o estágio é obrigatório ou não, tem que estar no estatuto da liga. Existem ligas que fazem uma punição, vai ter que fazer um post no Instagram, por exemplo. Outras a pessoa leva uma advertência, e caso leve 2 ou 3 advertências, vai ser desligado da liga sem direito à justificação de horas. Isso é muito livre e a diretoria que vai decidir. E sempre levando em conta, né, o bom senso, a questão de disponibilidade de dias, como eu falei, o nosso ambulatório é só na sexta-feira, então a gente entende que fica inviável a gente considerar obrigatório os plantões para os ligantes, porque nem mesmo a diretoria tem disponibilidade toda sexta-feira. Então, acaba que fica limitado por conta disso. Mas isso aí cada diretoria define também da maneira que achar melhor. Na Lidora, a gente tem também a parceria com as aulas do Einstein, que foi uma parceria bem legal, que a nossa orientadora, uma das nossas orientadoras, a doutora Mariana, que é a nossa co-orientadora, conseguiu com um curso lá do Einstein, voltado para dor, e que a gente sorteou também os acadêmicos para participarem. Então, são oportunidades que vão surgindo, né? Dentro da LACIDS, a gente teve as oportunidades de participação de projeto para desenvolver, para aplicar a ciência de dados em saúde, e aí também foi selecionado os acadêmicos que gostariam de participar. Então, são essas coisas que vão surgindo e a diretoria vai vendo as melhores maneiras de manejar. Acredito que o que eu tinha para passar para vocês era isso, era mais voltado para organização em geral, essa parte mais burocrática desse vínculo com a PUC, a parte financeira.
Um outro comentário, especialmente para quem vai assumir o cargo de presidência, de vice-presidência, que é muito importante a gente ter uma parceria, a gente vai trabalhar em grupo, então a gente ter essa relação boa com a nossa diretoria e a gente saber dividir as funções. Então, saber colocar, não é mandar em ninguém, mas colocar funções para as pessoas fazerem. Então, fulano, você pode fazer isso? Posso. Beleza, então fulano fica responsável por isso. Ciclano, você pode fazer aquilo? Posso. Então ciclano fica responsável por aquilo. Seja para apresentar as aulas, para entrar em contato com o palestrante, tudo isso precisa ter uma pessoa responsável por fazer aquilo em cada aula. Pode ser sempre a mesma pessoa com a mesma função, pode ir mudando as funções, vocês que sabem. A gente, na Lidor, na UCES, optou por dividir essas funções por cargo. Então, a pessoa da secretaria era a pessoa que sempre era responsável por entrar em contato com os palestrantes, por exemplo. E aí a gente dividia quem ia apresentar cada semana. Enfim, essas coisas vocês vão definir como diretoria. Mas é muito importante que tenha essa divisão de tarefas e que todo mundo saiba quem é responsável por aquilo. Por isso que eu gosto muito de fazer esse calendário em forma de tabela, porque como na Lidora que foi, né, foi sempre, por exemplo, aqui foi sempre o Kraus que ficou responsável por entrar em contato, e a apresentação a gente acabou não colocando aqui. Perdão, pessoal, tô com uma tosse horrível. A apresentação a gente optou por não colocar aqui, mas a gente tem na descrição no nosso grupo da diretoria no WhatsApp, que fique muito claro que todos os membros da diretoria podem bater o olho aqui e saber quem é que vai apresentar naquele dia, quem é responsável pelo fórum naquele dia, etc e tal. E caso essa pessoa que é responsável naquele dia não possa, ela avisa com antecedência, pede para trocar com alguém, pede para alguém substituir ela, sem problema nenhum. Mas é importante que cada um saiba suas funções em cada aula. Em relação ao contato com os palestrantes, também, antes que eu me esqueça, a gente gosta de fazer uma mensagem padrão. Deixa eu ver se ela existe aqui em um lugar, inclusive. Mas a gente gosta de fazer uma mensagem explicando um pouquinho sobre a liga e convidando a pessoa e agradecendo já desde o início pela atenção dessa pessoa, porque a gente está ali convidando a pessoa para fazer uma aula voluntária. Ó, a escala das aulas do Einstein, então, aqui, por exemplo. A gente está convidando a pessoa de forma voluntária a vir ministrar essa aula, então é importante que a gente tenha muita educação e que a gente agradeça mesmo quando a pessoa não pode, que a gente agradeça já de antemão, porque a pessoa tá ali só respondendo, às vezes numa correria do dia a dia, tá tirando tempinho para responder a gente, então isso é muito importante. E a nossa educação faz toda a diferença. Pronto, aqui, eu sei que a gente tem algum lugar, mas a gente pode mandar para vocês o modelinho que a gente estava utilizando também, e de qualquer maneira, vocês fazem como vocês acharem melhor, né? Existe uma regra para isso. Eu vou abrir o Canvas aqui, porque eu sei que aqui também existe. Olha, vai vir aqui em continuar com o Google. Escolhe a conta. Esse aqui é o cruzamento. Aqui não tem os designs recentes, porque... Ai, acabei esquecendo até que a gente estava utilizando nada no Editor quanto no Lacites, a gente estava utilizando a nossa conta pessoal, porque entrando com a nossa conta @PUCPR, a gente tem direito ao Canvas Pro. Então, por esse motivo, a gente estava fazendo as artes na nossa conta pessoal e não aqui na conta da Liga, tá? Então, eu acabei falando que estava aqui, me desculpem, mas não está. Mas eu vou abrir aqui o da Lax, por exemplo, que a diretoria que eu fui dessa diretoria por bastante tempo, para mostrar para vocês, né, que fica tudo aqui, design recente e tudo mais, e o modelinho de certificado também.
modelinho certificado para cada orientador, perdão, para cada professor que ministra as aulas. A gente deixa tudo aqui. E aí na Lidor, não vai estar aparecendo aqui para mostrar para vocês, mas eu vou encaminhar no grupo, tanto da Lidor quanto da Lacites. A gente fez um modelinho no Canvas de agradecimento também e de convite. Então, convidando para a aula ali de uma forma bem legal. Sempre importante dizer que é uma liga acadêmica da PUC, que tem o objetivo de X, Y, Z coisas. Uma mensagem breve, sucinta, clara, mas que deixe claro o que é a liga, quem é você, qual é o seu cargo dentro da liga, ou pelo menos se você é acadêmico, tipo, que período, etc. Você apresentar brevemente a liga, você fazer o convite. No convite, você já deixar ali em destaque a data, o horário da aula, se a sala vai ser presencial, em que lugar que ela vai ser, se a sala vai ser remota, por qual plataforma, já de preferência. Tanto na Lacites quanto na Lidor, nós estávamos utilizando o Teams, porque é a plataforma que a gente tem através da PUC. Então, a gente achou mais fácil, ela permite gravação e tudo mais, mas pode utilizar a plataforma que vocês quiserem. Se quiserem fazer alguma assinatura de plataforma, incluir isso no caixa da Liga, ali nos cursos da Liga, podem ficar à vontade. Ou fazer as aulas presenciais também. Isso vai ser com vocês. E é importante que tudo isso esteja descrito e que no final você diga, né? Desejar, eu agradeço pela sua atenção, alguma coisa assim, demonstrando educação e respeito ao tempo dessa pessoa, beleza? Eu acho que o que eu tinha para passar para vocês era isso. Qualquer dúvida eu fico à disposição. Se alguma coisa não ficou clara, podem me perguntar. Se vocês têm alguma dúvida que eu não esclareci nesse vídeo, também podem me perguntar. Se acharem necessário, a gente pode fazer uma reunião ao vivo para tirar essas dúvidas de vocês. Peço desculpas mais uma vez pela demora, mas até estou saindo de ambas as diretorias porque entrei em outros projetos que estão tomando bastante tempo. E acabou que tudo se juntou nesse semestre e a agenda ficou bem corrida, né? As coisas começaram a se sobrepor. Mas tá aí e eu vou responder vocês. Pode demorar um pouco, talvez, mas podem me mandar mensagem no grupo ou no privado que eu vou estar respondendo. Lá no grupo também, né? Tanto no grupo da CITES quanto da Unidor, vão ter os outros diretores da Liga que também vão estar respondendo vocês. E eu falo em nome de todos eles, estamos todos à disposição e vamos ajudar vocês no que vocês precisarem nessa fase de transição. Sei que para quem nunca foi diretor de liga, muita coisa é nova, muita coisa às vezes assusta, mas o trabalho vai fluindo bem, é um trabalho de um semestre inteiro, de um ano inteiro, bem diluído, dividindo as funções certinho, ninguém fica sobrecarregado e uma pessoa vai ajudando a outra. Se é meu dia, eu não posso, eu troco com alguém, sem estresse, vocês vão se ajudando e vão dando conta. Fico muito feliz, nós todos ficamos muito felizes em ter vocês para dar continuidade para a liga, para as duas ligas, né? Tanto a Lacites como a Lidor são ligas novas. Muita coisa a gente pensou no papel e na prática não deu certo. Então a gente errou em muita coisa, a gente sabe disso. Nossa gestão não foi perfeita. Nossos planos para ambas as ligas eram muito maiores e muita coisa a gente não conseguiu realizar, seja por falta de disponibilidade nossa, seja porque dependia de outras pessoas, dependia de instituições, isso acabou não saindo do papel e a gente pede desculpas por isso também, mas a gente confia em vocês para dar continuidade, fazer um trabalho melhor do que o que a gente fez, conseguir corrigir os nossos erros, manter o que deu certo, corrigir o que deu errado, trazer novas ideias, novos olhares e fazer essas duas ligas criarem raízes e se fortalecerem para que possam crescer com o tempo, porque são dois temas muito interessantes, muito legais, duas ligas completamente distintas, né? Tô falando aqui na mesma reunião, mas são ligas totalmente distintas. Fica o convite aí para o pessoal da Lacites conhecer a Lidor e vice-versa. E duas ligas originais, a Lacites, né, Liga de Ciências e Saúde, até o que a gente viu, é a primeira liga desse tema no Brasil. A Lidor é a primeira liga no Paraná e tem pouquíssimas no Brasil, né, ligas de dor e liga interdisciplinar de dor, abrangendo a psicologia, a fisioterapia, a medicina. Até o que eu sei é a primeira. Pode ser que até tenha outras, mas se tem, são um número muito pequeno. Então, são ligas pioneiras e que
por serem pioneiras, fica mais difícil ainda a questão de estágio, a questão até de palestrantes, muitas vezes, mas que são projetos que valem a pena e que vocês vão ver, vocês ganham muita coisa, a gente aprende muita coisa, a gente aprende a resolver muitos problemas, fazendo parte de diretoria de liga, e é muito legal. Não sei se é cansativo, gasta tempo, mas eu digo que no final o saldo é muito positivo. Eu sou suspeita para falar, gosto muito. Realmente estou saindo porque tem outros projetos e não estou conseguindo dar conta de tudo. Mas espero que seja uma experiência muito legal para vocês. Desejo muita sorte nessa caminhada, nesse ano de liga que vocês vão ter pela frente. E contem sempre com a gente, mesmo quando a gente já tiver entregue, né, para vocês. Pode passar o tempo aí, podem entrar em contato com a gente, que a gente vai. A gente tem um carinho especial por essas ligas, por termos sido fundadores delas, então vamos sempre estar acompanhando o trabalho de vocês e estar à disposição para que vocês precisarem, para tentar resolver todos os problemas que surgirem. Beleza? Uma boa semana para vocês, pessoal. E obrigada pela atenção.